Fala, Cruzeirense até morrer, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Jonathan Souza, chegando para mais um conteúdo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Muita notícia, muito assunto pra gente trazer aqui pra vocês nesse conteúdo. Antes, aquele apoio de sempre, você que sempre tá passando, deixando aquele likezão, ajudar aqui nossa meta de 700 likes, ainda continua 700. O pessoal tá ajudando, tá curtindo. Muito obrigado, pessoal, que no último vídeo chegou nos 1.500 likes. Tamo junto, valeu mesmo de coração, tá? Continua curtindo aí, ajudando, é de graça e você vai estar contribuindo demais com o meu trabalho. Se você clicar também no Hypar, obrigado a galera que tá clicando no Hypar, que tá comentando. Eu tô indo lá agradecer todo mundo, na medida do possível, vou agradecendo todo mundo. O último vídeo, 17 mil hypes, valeu mesmo de coração. E a galera que não tá achando hype, embaixo aqui do vídeo tem a opção Hypar e só fica disponível no celular, tá certo? Então, pelo computador não tem jeito. Se você acessar pelo celular, você consegue ver ali a opção Hypar e aí você clica, você tem 3 hypes por semana. Se você for gastar com a gente, o seu hype aí, né, 3 por semana, se for gastar um com a gente, comenta, deixa um comentário que você hypou para eu estar agradecendo o seu esforço aí, né? E no mínimo um comentário meu você vai ter aí agradecendo, beleza? Muito obrigado mesmo de coração. E aproveita também as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Ó, comprei o PlayStation 5, ganhei R$600 de desconto. Vai comprar um PlayStation, né? Ou aquela TV zona aí para assistir os jogos da Copa. Confere aqui na descrição, cara. Você vai ganhar desconto e vai comprar aí mais barato, né? Além de comprar mais barato, vai ganhar um desconto, claro, obviamente. E vai estar ajudando também o canal, né? Você vai estar aí fortalecendo o nosso trabalho. Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Não precisa só o PlayStation, não, ou a TV. Pode ser sofá, geladeira, pode ser até uma caneta Bic. O que você quiser, tá? For comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Confere aí. Clica nos links, abre o aplicativo, lá você vai aparecer a lupinha, clica na lupinha, pesquisa e você confere o preço. Beleza? Tamo junto? Vamos aí trazer para vocês muita notícia, tem muita informação e vou falar para você primeiro. Vamos começar aqui, uma coisa emocionante que eu tava vendo hoje. Eu quero trazer esse conteúdo aqui. Na tela é o ex-jogador do Cruzeiro, Natal. Nossa, fantástica a história do Natal. E é um ídolo histórico do Cruzeiro. E ele se emociona ao falar do Pedro Lourenço, que ajudou a custear uma cirurgia que ele fez. Não sei se foi 1 ou 2 cirurgias, mas o Pedro Lourenço... E ele fala, o Pedro salvou minha vida. Olha que emoção aqui do Natal falando sobre essa história aí. Deixa o likezão, dá um apoio aí. Se você acha que o Pedro Lourenço é merecedor, que ele é fora da curva mesmo, deixa o likezão aqui. Beleza? Olha aí. Pedrinho, eu até aproveitar a oportunidade de agradecer porque ele fez por mim. E... devo e não nego, pago quanto puder. O que ele fez foi negócio para cinema. Quer contar pra gente? Não, deixa pra lá que eu fico emocionado. Ajudou muito. Não. Na verdade, o negócio da cirurgia, né? A cirurgia que eu fiz ficou um pouco cara. Só se eu roubasse, mas não tem cara de ladrão, roubar um banco para poder pagar. Mas ele, me parece que foi ele que fez tudo, sabe? Porque eles não me cobraram mais. A primeira eu sei que ele pagou. E não ficou, dá para comprar um Alfa Romeo zeradão hoje, viu? Mas ele fez porque ele é uma pessoa que... ele salvou minha vida. Uma cirurgia, fiquei lá 40 dias no Madre Teresa. Você estava contando, inclusive, né? Agradecendo muito ao médico que cuidou de você. Se importa abrir um pouquinho mais essa história pra gente, Natal? Ele, o Dr. Rodrigo, sabe? Atleticano doente. Que eu cheguei lá para me examinar e tudo. Falou aquele nome, sabe? Filho de uma égua, mãe. Sem falar mais nada não, né? Descobriu que era o Natal ali no hospital. Falou, você só cansou de fazer gol no meu time, seu filho. Tá, todo mundo que estava lá esperando ele para fazer gol, ficou olhando assim, foi. Aí ele pegou e falou, entra logo aí. Me xingou todo e graças a Deus ele me salvou. Olha aí que história. E o Pedro Lourenço foi que custeou, segundo o próprio Natal, emocionado, né? Ele chorou na entrevista. Foi o Pedro Lourenço que custeou a cirurgia, né? E sem falar nada, porque até ele mesmo tem uma certa
dúvida de tudo. Ele falou que a primeira ele sabe que o Pedro pagou, e depois teve uma segunda cirurgia que dava para comprar um Alfa Romeo, hein? Olha pra você ver aí, faz uma pesquisa quanto custa esse carro aí pra você ver. Ele falou 0 km ainda, né? E o Pedro Lourenço foi lá e pagou, mas nem falou nada. Sabe aquela ajuda, aquela caridade que você faz, mas sem gravar um videozinho, sem mostrar pra ninguém, que você vai lá e faz sem contar? É essa aí que é a caridade realmente que importa, sabe? Aquela que você tá filmando só pra ganhar clique ali ou ganhar visibilidade, essa aí, cara, é só pra realmente você tá hypando em cima de alguma coisa. Talvez você vai lucrar mais do que aquela ajuda que você tá dando, né? Mas tá aí pra vocês aí essa história do Natal espetacular. Concorda? Deixa o like nesse conteúdo. O Pedro Lourenço é fora da curva mesmo, né? Uma próxima informação, tem muita notícia do Cruzeiro, propostas que o Cruzeiro fez no mercado da bola, saídas e tudo mais. A partir de agora aqui no canal, vamos trazer tudo pra vocês. Simbora? Vamos lá. E quando eu falo em saídas, tá aqui na Zona Russa, que é um portal que cobre o futebol russo, né? Falando sobre o Krasnodar, que está muito perto de fechar a contratação do meia Christian do Cruzeiro. Após concluir o negócio, os campeões russos deverão concentrar os esforços na contratação do uruguaio Agustín Canóbio, extremo de 27 anos do Fluminense e da seleção uruguaia. Informação inicial da ESPN Brasil. Os portais russos já comentam sobre a negociação que envolve o Christian. Segundo muita gente já está comentando, os valores se aproximar daquilo que o Cruzeiro pretende, o Cruzeiro não vai dificultar a saída do jogador. Daqui a pouco eu vou trazer informações sobre Kaique Bruno. Muita gente me perguntou ontem no vídeo se o negócio já estava fechado, já estava tudo certo, e tem alguns detalhes que eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho. Mas o Christian, né, um jogadoraço, né? Tem muita gente que fala que é um dos melhores do Cruzeiro, também concordo com isso. Eu acho que ao lado do Matheus Pereira, do Gerson, do Caio Jorge, Lucas Romero, Christian, são os jogadores pilares desse time atual do Cruzeiro, são a espinha dorsal do Cruzeiro. Mas muita gente fala também que é um jogador substituível, que é um jogador que joga improvisado no ataque, que dependendo era mais vantagem ir atrás já de um jogador de ofício, né? O que vocês acham? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, mas a tendência é que o Christian siga os caminhos aí do Kaique Bruno e deixe o Cruzeiro. Ontem eu trouxe uma matéria também que envolve as vendas de cria da Toca, né? Que é assim também como o Cauã Prates. Daqui a pouco a gente vai trazer alguns detalhes também sobre isso. O Kaique Bruno, o Batistella e tantos outros que o Cruzeiro vendeu aí recentemente. O Cruzeiro vai se aproximar aos 200 milhões só com vendas de crias da Toca da Raposa. Não é jogador que vem agregado, não. Jogador que está na Toca, que desenvolveu o futebol no Cruzeiro e que o Cruzeiro fez caixa. Mais de 200 milhões. Eu vou trazer uma matéria em cima disso para vocês entenderem os valores que o Cruzeiro pode faturar com a venda de jogadores, incluindo tanto o Prates como o Kaique Bruno, né? E por fora, ainda correndo por fora, tem o Christian. E você vai falar também pra gente aí o que vocês acham uma possibilidade da saída do Christian. Beleza? Mas vamos à próxima informação. Simbora? Olha aqui, galera. Vamos lá, ó. Com planejamento de fazer 20 milhões de euros em vendas de atletas, o Cruzeiro pode chegar a mais de 36 milhões de euros. Já bateu 16 milhões a mais e pode ultrapassar ainda mais, né? O planejamento era 20, batemos já 36, né? E pode ampliar ainda mais. Cauã Prates foi vendido por 7,5 milhões de euros fixos e pode chegar a 12 milhões com metas. 12 milhões de euros. Mas eu ouvi falar que as metas é tranquilo de bater. É tranquilo de bater e o Cruzeiro com certeza vai chegar nesses 12 milhões de euros com a venda do Cauã Prates. Batistella, 5 milhões de euros. Foi uma venda recente também, né? 5 milhões de euros. O Cruzeiro manteve também uma porcentagem do passe do Batistella, caso aconteça uma venda futura, o Cruzeiro pode lucrar também com o Batistella. Kaique Bruno foi vendido, ainda não chegou a grana ainda, tá numa negociação final, os trâmites finais. Daqui a pouco eu tenho uma informação em cima disso, tá? Sobre essa venda do Kaique Bruno aí, tá? Mas
15 milhões, né? 15 milhões porque tem 14 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de bônus. Pelo que eu ouvi falar, também a meta é fácil de bater. Se chegar na quantidade de jogos lá, já bate a meta. O Cruzeiro vai lucrar mais 1 milhão de euros, então 15 milhões de euros. E o Christian, a proposta é de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros pelo Christian. Se caso essa proposta chegar, o Cruzeiro pode fazer essa grana, né? Olha para você ver. Então, e chegando a 26,5 milhões e pode chegar, né, com os embutidos aí que tem de bônus, metas e tal, 32 milhões de euros, ou seja, 159 milhões de reais até 192 milhões de reais, hein? Que louco, hein? E ainda tem o Zenit, doido para levar o Jonathan Jesus. Verdade, né? Então, cara, rumo a 1 bilhão de faturamento anual. Imagina só, Cruzeiro pela primeira vez na história faturar 1 bilhão de reais no ano. E claro que com as vendas isso pode acontecer. Tá aí o Pedro Lourenço, ó. Bilionário, visão, coragem, sucesso, patrimônio estimado de 5, o pessoal coloca 5,2, mas se você fazer uma pesquisa curta, lá fala 9,8, eu acho que ele tem de patrimônio, né? Então, muita gente fala 5,2, mas nossa pesquisa é 9,8 que eu vi, né? O que você acha desse trabalho aí e dessas vendas aqui? Você mudaria alguma coisa, né? Você mudaria alguma coisa nessas vendas aqui? Cauã Prates, Batistella, Kaique Bruno, Christian, né? Esse faturamento que o Cruzeiro pode ter, pode ultrapassar os 200 milhões em faturamento. Uma possibilidade também numa venda do Christian e também do Jonathan Jesus. O que você acha? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Uma próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá? E na ação, informar para vocês que o Gabriel Rojas foi aprovado nos exames médicos e está próximo de ser anunciado pelo novo clube. É o Cabuloso, é o Cruzeiro, é o novo reforço do Cruzeiro. O lateral esquerdo argentino utilizará a camisa 27 e assina contrato com o clube até o fim de 2029. Informação do Samuel Venâncio, da Thay Amaral, tá na tela para vocês aí. O novo reforço do Cabuloso. Então, a gente ficou naquela expectativa ontem, como seriam os exames médicos, a gente trouxe aqui a chegada dele, as primeiras palavras, e tá tudo certo, os exames concluídos, ele voltou para a Argentina, tá? E deve retornar no dia 21 ou dia 22 desse mesmo mês, né? Então, de junho, né? 22 de junho. Entre 21 e 22, porque o Cruzeiro tem que se reapresentar no dia 22, voltando às atividades aí com o Arthur Jorge e já com reforços, né? E o Cruzeiro tem um planejamento, né, nesses dias que falta de férias, para fechar todas as contratações e que todo mundo esteja disponível no dia 22 para conhecimento da Toca, conhecimento também dos companheiros e também do técnico Arthur Jorge. Então, tendência é que nesses dias que vai ter agora até o dia 22, seja os dias de, né? Não vou colocar um dia de, não. Os dias de predominante, né? Para ser todos os reforços estejam disponíveis aí para Arthur Jorge, tá certo? Então não vai ter muito blá blá blá, mimimi não. Vamos enrolar. Aquele Cruzeiro costuma namorar, né? Com os reforços, né? Ficar lá dias e meses lá trocando aquela ideia para ver o que pode acontecer. A definição é que todos estejam disponíveis. É claro que pode ter burocracia, pode ter muita coisa que pode enrolar isso aí. Mas a tendência, a vontade do Cruzeiro é que todo mundo esteja à disposição no dia 22 de junho. Beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro. Simbora! E na ação azul, na venda de Kaique Bruno pro Como da Itália, o Cruzeiro receberá 15 milhões de euros, cerca de 88,2 milhões de reais. E lembra que eu falei que a cotação do euro é importante demais? Ontem a cotação estava batendo 89 milhões e 400. Hoje já caiu para 88,2. Até o dia do pagamento, pode ser que aumente, mas também pode ser que diminua, né, pela cotação do dia, né? Vamos ver. Como o Cruzeiro não tem um valor fixado do quanto o clube tem que pagar, vai pela cotação do dia.
Espero eu que o euro esteja lá no talo mesmo, lá no talo, o máximo para o Cruzeiro arrancar, o máximo possível aí. Mas até agora, hoje, a cotação de hoje é 88,2 milhões de reais. E o Cruzeiro vendeu 80% do passe do atleta, tá? Tudo que o Cruzeiro tinha era 80%, vendeu os 80% pelos 88,2 milhões de reais. Agora o clube italiano precisa negociar com o lateral. Por quê? O Kaique é dono de 20% do passe dele. Ele é dono do próprio passe, 20%, né? E aí os italianos vão negociar com o Kaique para ver quanto ele vai vender esses 20% que ele tem, né? Mas o time já vai ser dono do passe dele, né? Tendo os 80%, até porque a parte que é o passe, como é que eu vou dizer? Direitos federativos, né? Porque o que acontece? Talvez um empresário tenha 90% do jogador, né? E o Cruzeiro tenha 10%. Mas se o Cruzeiro nesses 10% tiver o direito federativo, né? Ele tem que jogar no Cruzeiro, mesmo tendo só 10%, né? E outra pessoa tendo 90%. Então não tem muito isso. Então, só que o Cruzeiro tem a maior parte e além de ter a maior parte, tem também os direitos federativos. Então o Cruzeiro vendeu os direitos federativos e vendeu também os 80%. E os 20% que pertencem ao Kaique, ele vai negociar. E pode ser que ele não venda, pode ser que ele venda. Ele pode ficar com os 20% e quem sabe lá no futuro, se for vender para um outro time na Europa, mais caro ainda, ele lucrar 20%, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Cruzeiro queria ficar com uma porcentagem também, acabou que não vai conseguir, até porque o Cruzeiro só tinha 80%, né? Se ele ficasse com 10 ou com 20, ia vender menos ainda para o time italiano. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Informação do Central da Toca. O Cruzeiro vai faturar próximo aí dos 90 milhões com a venda do Kaique. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Tá na tela para vocês o Franco Ibarra. Será que o Cruzeiro vai tentar a contratação desse volante? Né? O que você acha, hein? Eu já fiz uma pesquisa recentemente e perguntei pra galera. E você também que tá participando desse vídeo, responde aí embaixo nos comentários. Franco Ibarra, Santiago Sousa, Gregory. Fala pra gente, quem que você acha interessante, né? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Mas são jogadores aí que o Cruzeiro tá avaliando para ser esse primeiro volante, chegar aí nessa posição que tem uma carência no Cruzeiro. Só tem um jogador que faz a função e o Cruzeiro precisa de mais um, né? Para ajudar ali o Lucas Romero, ser uma sombra pro Lucas Romero, né? Então o Cruzeiro tá no mercado. O Franco Ibarra, que tá na tela, é um nome que agrada muito a diretoria do Cruzeiro. Eu vou trazer alguns detalhes para vocês, tá certo? Ó, o Cruzeiro está ativo no mercado da bola e monitora o volante Franco Ibarra, do Rosário Central, da Argentina, tá? O nome do jogador foi aprovado pelo técnico Arthur Jorge, né? Aos 25 anos, Ibarra é um dos destaques do time na Libertadores da América. E é importante afirmar que até o momento não existe nenhuma negociação em curso, não teve proposta do Cruzeiro, tá? Mas a staff do volante sabe do interesse do clube mineiro. O Cruzeiro trata o negócio como... O Cruzeiro trata a negociação como uma sondagem e em busca de informações. O Cruzeiro trata esse negócio como uma sondagem, porque está em busca de informações. Isso porque o Ibarra não é tratado como uma prioridade, já que outros nomes estão em pauta nesse momento. Nos próximos dias, a direção do Cruzeiro deve se reunir para tratar desse tema e decidir quem vai ser o primeiro volante do Cabuloso. Franco Ibarra tem contrato com o Rosário Central até dezembro de 2027. Ele chegou livre. Quer dizer, o Rosário não pagou nada por esse jogador, chegou de graça no Rosário. Os bons números fazem o time argentino pedir uma quantia significativa pelo jogador. Desse modo, a direção do Rosário informou ao mercado da bola que só vai negociar o jogador acima dos 10 milhões de dólares. Quer dizer, mais de 50,6 milhões de reais na cotação atual, né? Vale lembrar que recentemente o Grêmio demonstrou interesse em Ibarra e o Clube Gaúcho fez contato pelo jogador em janeiro de 2026. Contudo, naquele momento, o Rosário Central não quis negociar o jogador e as conversas esfriaram. Qual o valor
recebe hoje o Ibarra? Qual que é o salário dele mensal? O Franco Ibarra tem um salário baixo quando pegando uma relação aqui com o futebol brasileiro. O volante recebe cerca de R$250 mil mensais lá no Rosário Central. Por fim, o Ibarra iniciou sua carreira no Argentino Júnior e deixou o país cedo. Ele atuou na MLS, onde soma passagens pelo Toronto, Atlanta United e antes de retornar ao futebol argentino. Então o Rosário quer 10 milhões de dólares, tá? Que daria em torno de 50,6 milhões de reais. O jogador que chegou de graça, né? Eles querem faturar isso aí, ganharia 100% de lucro em cima desse jogador. E o salário atual do Ibarra é de 250 mil reais por mês. É quase um jogador de base aqui no Cruzeiro, né? Tem jogador aí que subiu recentemente que quase ganha isso aí já. Tá? Então é um jogador importante, né? Um dos melhores jogadores que tem no Rosário. Ele ganha 250 mil por mês. Mas deixa aí a sua opinião, a sua visão. É o jogador que te interessa? Ou você prefere o Sousa, ou você prefere o Gregory? Teve outros nomes também que surgiram por aí. Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Uma próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E tá aqui no Dan Abreu, o lateral esquerdo Maicon, de 26 anos, que pertence ao Levski Sofia da Bulgária, foi oferecido ao Cruzeiro. Mas o clube não tem interesse na contratação desse atleta no momento. Apesar de ser conhecido e bem avaliado internamente, o atleta deve ter outro destino. Neste momento, Maicon está na mira do Botafogo e do Corinthians, além de clubes da Europa, além também ele também chegou a ser oferecido ao Flamengo. E vamos ver aqui a fotinha do jogador, né? A fotinha do jogador, pra ver se a galera lembra aí, né? Tá aí na tela pra vocês. O Maicon, 26 anos, né? Tá na Bulgária. Foi oferecido ao Cabuloso. E o Cruzeiro, por enquanto, deixou em stand-by, né? Não se interessou, mas quem sabe no futuro, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? O que você acha dessa possibilidade aí? Chegaria para ser reserva do Rojas, né? Porque o Cruzeiro perdeu o Kaique e perdeu também o Prates, né? 2 laterais, né? E trouxe só um até agora. Será que vai subir o Gustavinho da base, como eu falei ontem? Ele vai ser o reserva ali do Rojas? Vai utilizar o Cauã Moraes, né? Pra ser o reserva ali. E aí, o que vocês acham, hein? Porque o Cauã joga muito bem ali pelo lado esquerdo, né? Mesmo que com o pé trocado, joga muito ali pelo aquele lado. Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? É isso aí, galera. Ficou até o final desse vídeo? Você vai comentar aqui embaixo. Fiquei até o fim. Vou estar deixando o coraçãozinho te agradecendo, deixar um comentário te agradecendo, porque você ajudou demais o nosso trabalho aqui. Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser, hein? Vai comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Ó, PlayStation 5, Xbox, TV, vários produtos com promoções exclusivas, alguns produtos chegando a 60% de desconto. Ou você vai comprar a nova camisa branca do Cruzeiro, ficou espetacular também. Acessa aí para você estar comprando barato com desconto. Ou você vai comprar coisas para o seu trabalho, para o seu dia a dia, né? Tem muita gente comprando ferramentas aqui através dos nossos links. Muito obrigado à turma que vem comprando, que vem aí fortalecendo, porque quando você compra, você vai estar comprando aí um bem para você, mas automaticamente, né, ajudando aqui o nosso trabalho, nosso canal. Tem gente que vai lá direto à plataforma, compra lá, vai chegar da mesma forma, né, e não vai estar ajudando ninguém ali. Aqui você vai estar ajudando um cruzeirense. Então, quando for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, compra aqui, porque você vai ter desconto e vai estar ajudando também o canal. Vai estar ajudando o Jonathan Souza. Beleza? Obrigado a você, tamo junto. Nossa meta lá embaixo, ó, 700 likes. Inscreva-se no canal e deixa o like pra gente bater esse objetivo. Obrigado à turma que deixou like no vídeo que eu postei mais cedo. E agora vamos bater também nesse vídeo aqui. Beleza? Tamo junto? Então deixa o like, clica no hypar. Quando hypar, comenta que hypou pra mim estar agradecendo. Deixa um comentário. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até uma próxima, se Deus quiser. Fui!